Quando começamos a alimentar nossa mente com a palavra de Deus, algo extraordinário acontece. Ela age como uma força transformadora, deslocando tudo aquilo que antes ocupava nossos pensamentos. Através do poder do Espírito Santo, a mensagem divina percorre nosso ser e, aos poucos, vai substituindo ideias, valores e conceitos que não condizem com a verdade espiritual. Com o tempo, chega um momento em que percebemos uma mudança surpreendente, nossa maneira de enxergar a vida já não é a mesma. Esse é o processo de renovação da mente. Nunca imaginei que veria o dia em que a Bíblia seria deixada de lado em nossa sociedade, no governo e, o que é ainda mais doloroso, dentro das próprias igrejas. Tampouco esperava testemunhar um movimento ateísta tão agressivo. Por onde passo, as pessoas me fazem a mesma pergunta: pastor, como posso viver minha fé em Cristo em um mundo que parece desmoronar ao redor? Como manter minha convicção quando até mesmo minha igreja às vezes não defende os valores que sempre acreditei? Essa questão me levou a refletir profundamente, e fui lembrado de um trecho das Escrituras que ouvi desde jovem. Ele foi escrito para uma geração que enfrentava desafios muito parecidos com os nossos. Paulo, ao escrever aos cristãos de Roma, vivia em um império que via o cristianismo com extrema hostilidade. Após explicar os fundamentos da fé e o papel de Israel nos planos divinos, ele iniciou a segunda parte de sua carta com palavras que se tornaram conhecidas em Romanos 12. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Esse é o culto racional que vocês devem prestar. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da mente, para que possam discernir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu pudesse pedir a Deus uma resposta clara sobre como agir em meio a tanta confusão, não haveria orientação mais precisa do que esses 2 versículos. Eles nos dão um verdadeiro roteiro, um conjunto de instruções essenciais para navegar tempos turbulentos. A primeira orientação é tomar uma decisão radical. Paulo começa enfatizando a urgência dessa escolha. Ele usa uma expressão forte: peço, imploro, como se colocasse a mão no ombro de cada um e dissesse: é hora de uma mudança profunda. Quando o apóstolo quer destacar algo de extrema importância, ele não mede palavras. O que ele está dizendo é: olhem para trás e vejam toda a misericórdia que Deus já derramou sobre vocês. Agora é o momento de se posicionar, de assumir sua fé sem reservas. O mundo não compreende a motivação dos cristãos. Para muitos, nossa fé não passa de uma busca por benefícios pessoais. Eles não conseguem entender que amamos a Deus a ponto de entregarmos nossa vida em suas mãos. Mas é exatamente isso que Paulo nos pede. Podemos passar horas debatendo os problemas do mundo e do país, mas talvez a primeira pergunta que devamos fazer seja outra: o que eu estou fazendo com a minha própria vida? A Bíblia deixa claro que, para atravessar tempos confusos, precisamos começar com uma decisão radical em nossa própria jornada. A palavra oferecer aqui tem um significado profundo. Ela remete aos sacrifícios do Antigo Testamento, quando as pessoas levavam suas ofertas nas mãos e as apresentavam a Deus. Paulo usa essa imagem para nos dizer: tragam a si mesmos como oferta ao Senhor. Quando ele fala em corpos, não está se referindo apenas ao físico, mas a tudo o que somos, nossa mente, nossas emoções, nossos desejos. É como se disséssemos: Senhor, não sei como lidar com o que está acontecendo ao meu redor, mas sei que só conseguirei seguir em frente se estiver completamente sob seu controle. Por isso, entrego tudo a Ti. Essa decisão não é simples. Não se trata de uma fé superficial ou de um cristianismo de aparências. Paulo fala em sacrifício vivo, uma expressão que pode parecer contraditória. Afinal, sacrifícios, no Antigo Testamento, eram animais mortos. Mas no Novo Testamento, o sacrifício somos nós, vivos, totalmente dedicados a Deus. Assim como aqueles animais eram consumidos em adoração, nossa vida deve ser consumida por nosso compromisso com Cristo. Vivemos em um momento crítico, tanto como nação quanto como igreja. Se continuarmos tentando ser cristãos apenas o suficiente para constar na lista de membros, seremos engolidos pela cultura ao nosso redor. Essa decisão é urgente, abrangente e exige um preço alto. Mas também é uma decisão criativa. Ao nos entregarmos a Deus, começamos a servi-lo de verdade.
O que você tem feito pelo Senhor? Muitas pessoas dizem: estou esperando que Deus me mostre sua vontade. Mas a vontade de Deus não é descoberta dessa forma. Faça o que ele já te pediu hoje, mesmo que pareça pequeno ou insignificante. Se obedecermos no que já sabemos, ele abrirá os próximos passos e nos guiará para sua vontade perfeita. E, por fim, essa é uma decisão lógica. A Bíblia diz que apresentar nosso corpo a Deus como sacrifício vivo é um culto racional. A palavra racional aqui tem o mesmo sentido de lógico. Faz todo sentido entregar nossa vida a Cristo. Se tentarmos viver com um pé na fé e outro no mundo, a experiência será frustrante e sem propósito. Não dá para servir a dois senhores. Então, qual é o primeiro passo? Tomar uma decisão radical. E o segundo? Fazer uma determinação consciente. O versículo 2 de Romanos 12 nos diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Vamos entender o que isso realmente significa. Às décadas, quando vivemos a vontade de Deus, descobrimos que ela é boa, agradável e perfeita. Essas três palavras não são apenas um adjetivo bonito, elas descrevem a realidade de quem se entrega por completo ao Senhor. Vamos analisar cada uma delas. Primeiro, a vontade de Deus é boa. Isso significa que ela não é apenas correta, mas também benéfica. Muitas vezes, pensamos que seguir a Deus nos privará de algo bom, como se Ele estivesse nos pedindo para abrir mão de prazeres ou oportunidades. Mas a verdade é que sua vontade é o caminho da verdadeira bondade. O que o mundo oferece como bom, sucesso, reconhecimento, conforto, muitas vezes é passageiro e vazio. A bondade de Deus, porém, é duradoura e satisfaz plenamente. Em segundo lugar, sua vontade é agradável. Essa palavra traz a ideia de algo que traz prazer, que é aceitável e harmonioso. Quando vivemos de acordo com o propósito de Deus, experimentamos uma paz que o mundo não pode oferecer. Não é uma paz superficial, mas uma tranquilidade profunda, mesmo em meio às tempestades. É como se, ao alinharmos nossa vida com Ele, tudo se encaixasse no lugar certo. As peças do quebra-cabeça da nossa existência começam a fazer sentido, e isso é profundamente agradável. Por fim, a vontade de Deus é perfeita. Não no sentido de ser inatingível, mas de ser completa, sem falhas. O mundo nos oferece soluções parciais, caminhos que parecem certos, mas que, no fim, nos deixam vazios. A vontade de Deus, porém, é inteira. Ela não precisa de ajustes, de meios termos ou de concessões. Quando dizemos sim a Ele, estamos dizendo sim a um plano que foi cuidadosamente desenhado para nós, com um propósito eterno. Mas como provar isso? O texto diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra experimentar aqui não é passiva, é ativa. Não se trata apenas de saber intelectualmente, mas de viver na prática. É como provar um alimento, você não sabe se gosta até colocá-lo na boca. Da mesma forma, não conhecemos a vontade de Deus apenas lendo sobre ela, mas vivendo-a. E aqui está o ponto crucial: muitas pessoas resistem à vontade de Deus porque têm medo do que Ele pode pedir. E se Ele me mandar para um lugar que não quero ir? E se me pedir para abrir mão de algo que amo? A verdade é que, quando nos entregamos de coração, descobrimos que o que Deus pede não é um fardo, mas um presente. Ele não nos tira coisas boas, Ele nos dá algo melhor. Lembro-me de quando, ainda jovem, tinha medo de me entregar completamente a Deus. Achava que Ele me enviaria para algum lugar distante, longe de tudo que eu conhecia. Mas, com o tempo, percebi que a maior aventura não era o lugar para onde Ele me levaria, mas o próprio processo de confiar nele. Quando comecei a viver sua vontade, descobri que ela não era um conjunto de regras rígidas, mas um relacionamento vivo. E, nesse relacionamento, encontrei liberdade. A renovação da mente não é um evento único, é um processo contínuo. Assim como uma casa precisa de manutenção constante, nossa mente precisa ser alimentada diariamente pela palavra de Deus. Não adianta renovar um cômodo e deixar o resto abandonado. A transformação exige disciplina, sim, mas também graça. É o Espírito Santo quem nos capacita a viver de acordo com o que cremos.
E aqui está a beleza disso tudo. Quando vivemos a vontade de Deus, não apenas a conhecemos, nós a amamos. Não é uma obrigação, mas uma resposta natural de quem foi transformado por dentro. O mundo continua tentando nos moldar, mas agora temos uma nova referência. Não somos mais guiados pelo que é popular, pelo que é conveniente ou pelo que todos estão fazendo. Somos guiados pelo que é bom, agradável e perfeito aos olhos de Deus. Então, qual é o próximo passo? Não é complicado. É voltar-se para Ele hoje, agora, e dizer: Senhor, renova a minha mente. Quero viver tua vontade, não a minha. Quero experimentar o que é bom, agradável e perfeito em ti. E, quando fazemos isso, descobrimos que a vida cristã não é um fardo, mas a maior aventura que alguém pode viver. Mudar. Era uma regra absoluta, e uma vez assinada, não havia volta. O rei, sem perceber a armadilha, assinou o decreto. Agora, imagine a cena: Daniel, um homem de 83 anos, que serviu a Deus com fidelidade por décadas, descobre que, por 30 dias, qualquer oração dirigida a outro que não fosse o rei o levaria à morte. O que ele faria? Desistiria? Esconder-se-ia? Negociaria? A resposta é simples: Daniel não mudou nada. Ele continuou fazendo o que sempre fez. O texto diz que, quando Daniel soube que o decreto fora assinado, entrou em sua casa, e, em seu quarto, com as janelas abertas para Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel 6:10. Daniel não se deixou intimidar. Ele não escondeu sua fé. Não tentou agradar aos homens. Ele manteve sua rotina de oração, como sempre fez, porque sua lealdade era a Deus, não às circunstâncias. E isso nos ensina algo poderoso. Quando vivemos de acordo com a vontade de Deus, não há decreto humano, pressão social ou ameaça que possa nos fazer desviar do caminho. A fidelidade não é uma questão de conveniência, mas de convicção. Mas aqui está o detalhe que muitos perdem: Daniel não estava tentando ser rebelde. Ele não orou com as janelas abertas para desafiar o rei. Ele simplesmente continuou sendo quem sempre foi. E é exatamente isso que acontece quando vivemos de forma autêntica diante de Deus. O mundo ao nosso redor reage. Alguns se incomodam. Outros se sentem desafiados. E há aqueles que, movidos pela inveja ou pelo medo, tentam nos derrubar. Os inimigos de Daniel não perderam tempo. Eles observaram, esperaram o momento certo e, assim que o viram orando, correram para acusá-lo diante do rei. E o que eles disseram? Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Daniel 6:13. Eles não mencionaram nenhuma traição política, nenhum desvio de dinheiro, nenhuma falha profissional. A única coisa que tinham contra ele era sua devoção a Deus. O rei, então, percebeu que havia sido enganado. O texto diz que quando o rei ouviu estas palavras, ficou muito desgostoso consigo mesmo e determinou livrar Daniel, e até ao pôr do sol, trabalhou para o livrar. Daniel 6:14. Mas não adiantou. A lei dos medos e persas não podia ser revogada. E assim, mesmo contra sua vontade, Dário teve que cumprir o decreto. Aqui está uma verdade dura, mas necessária: às vezes, fazer o que é certo não nos livra das consequências. Daniel foi lançado na cova dos leões não porque tivesse feito algo errado, mas porque havia feito tudo certo. E isso nos lembra que a fidelidade a Deus nem sempre resulta em recompensas imediatas ou em uma vida livre de dificuldades. Mas há algo maior em jogo. Quando Daniel foi jogado na cova, o rei disse algo que revela sua fé no Deus de Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Daniel 6:16. E o que aconteceu? Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Daniel passou a noite inteira na cova, ileso, e pela manhã, quando o rei correu para ver o que havia acontecido, encontrou-o vivo e bem. A história não termina aí. O rei, então, ordenou que os acusadores de Daniel fossem lançados na cova e, desta vez, os leões não tiveram misericórdia.
Mas o mais importante é o que veio depois. Dário emitiu um novo decreto, reconhecendo o Deus de Daniel como o Deus vivo, que permanece para sempre, cujo reino não será destruído, e cujo domínio durará até o fim. Daniel 6:26. Essa é a recompensa da fidelidade. Não apenas a nossa vida é preservada, mas o nome de Deus é exaltado. Quando escolhemos viver segundo a sua vontade, mesmo que isso nos custe, ele age de maneiras que vão além do que podemos imaginar. E o mais incrível é que, muitas vezes, aqueles que nos perseguem acabam testemunhando o poder de Deus em ação. Então, qual é a lição para nós hoje? Que tipo de pessoa você quer ser? Alguém que se dobra às pressões do mundo ou alguém que, como Daniel, mantém sua integridade, independentemente das consequências? A escolha é nossa. Mas uma coisa é certa, Deus honra aqueles que o honram. E, no final, a fidelidade sempre vale a pena. Intacto, sem um único arranhão. Não havia sinal de ferimento, nem mesmo o cheiro de medo em suas vestes. Aquele homem, que havia sido lançado na cova como um condenado, emergiu como um testemunho vivo do poder de Deus. E o que aconteceu em seguida? O rei Dário, tomado por uma mistura de alívio e indignação, não perdeu tempo. Ele ordenou que aqueles que haviam armado contra Daniel fossem lançados na mesma cova, e, desta vez, os leões não tiveram misericórdia. A Bíblia registra que, antes mesmo de chegarem ao fundo da cova, as feras os despedaçaram. Era a justiça divina em ação, um lembrete de que Deus não apenas protege os seus, mas também julga aqueles que se levantam contra os seus servos. Mas o mais importante não foi a punição dos inimigos de Daniel, e sim a proclamação que se seguiu. O rei Dário, agora convencido do poder do Deus de Daniel, emitiu um novo decreto. Desta vez, não era uma ordem para proibir a adoração, mas para exaltá-la. Ele escreveu a todos os povos, nações e línguas que habitavam na terra: paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se destruirá, e o seu domínio durará até o fim. Ele livra, e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Repare na transformação. O mesmo rei que havia assinado um decreto proibindo a oração agora ordenava que todos temessem ao Deus de Daniel. O mesmo império que tentará silenciar a fé agora proclamava como a verdade suprema. Isso nos ensina algo poderoso. Quando nos mantemos firmes naquilo que cremos, não apenas sobrevivemos às provas, nós as transformamos em oportunidades para que Deus seja glorificado. E aqui está a pergunta que ecoa através dos séculos: o que você faria se estivesse no lugar de Daniel? Se as leis do seu tempo proibissem a sua fé, se as pressões ao seu redor exigissem que você negasse o que sabe ser verdade, como reagiria? A resposta não está em grandes gestos de rebeldia, mas em pequenos atos de fidelidade. Daniel não fez um espetáculo de sua oração, ele simplesmente continuou fazendo o que sempre fez, no mesmo lugar, da mesma maneira, com a mesma devoção. Não foi um desafio ao rei, mas uma declaração silenciosa de que sua lealdade a Deus estava acima de qualquer decreto humano. Deus não precisa de heróis barulhentos. Ele usa pessoas comuns que se recusam a ceder, mesmo quando o mundo inteiro parece estar contra elas. E o mais extraordinário é que, quando nos posicionamos assim, não somos nós que mudamos as circunstâncias, é Deus quem usa as circunstâncias para mudar o mundo ao nosso redor. A cova dos leões não destruiu Daniel, ela se tornou o palco onde o poder de Deus foi revelado. A fornalha ardente não consumiu Sadraque, Mesaque e Abed-nego, ela se tornou o lugar onde um quarto homem, semelhante ao Filho de Deus, caminhou com eles. A história de Daniel não é apenas sobre um homem que sobreviveu a leões. É sobre um Deus que transforma ameaças em testemunhos, perseguições em proclamações e cativeiros em conquistas. E a mesma promessa que valeu para Daniel vale para nós hoje: quando passares pelas águas, eu serei contigo; quando pelos rios, eles não te submergirão; quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43:2. Portanto, não tema a cova dos leões que o mundo pode preparar para você. Não se assuste com as fornalhas que tentam consumir a sua fé. Porque, no final,
Não são os leões que determinam o seu destino, é o Deus que fecha a boca deles. Não é o fogo que decide o seu futuro, é o Senhor que caminha com você no meio das chamas. E quando você se levanta, não importa o que aconteça, Deus está de pé ao seu lado. Quando olhamos para a ferocidade com que os leões devoravam aqueles que eram lançados na cova no dia seguinte, fica claro que Daniel saiu ileso porque Deus interveio em seu favor. E você, já experimentou Deus agindo assim em sua vida? A verdade é que, na maioria das vezes, Ele intervém quando, de todo o coração, nos posicionamos pelo que sabemos ser certo e verdadeiro. É quase como se pudéssemos esperar essa intervenção divina quando nos mantemos firmes por Ele. Por isso, nunca devemos ter medo de tomar uma posição por Deus. Sei que, ao ouvir essas palavras, algo acontecerá nesta semana. Você se verá diante de uma escolha, fazer o certo ou o errado, e o certo nem sempre será fácil. Lembre-se de Daniel. Ele se levantou quando tudo parecia estar contra ele, e no meio dessa decisão, não apenas sentiu a bênção de Deus sobre sua vida, mas o próprio Deus Todo-Poderoso interveio em seu favor, trazendo-o vitorioso. A última frase do versículo 23 nos revela a razão profunda dessa intervenção, porque ele confiava em seu Deus. Daniel acreditava em seu Deus. E você? Acredita no seu Deus? Acredita que ele pode te ajudar? Ao olhar para essa história, vemos o retrato de um homem que entrou em uma cultura como a da Babilônia, provavelmente muito mais hostil do que qualquer coisa que enfrentaremos. Ele viveu ali desde os 14 anos até morrer, aos 90 e poucos, e, curiosamente, Deus nunca o tirou de lá. Quantas vezes ouvimos pessoas dizerem: se eu pudesse apenas me afastar dos meus problemas. Mas você já parou para pensar que, às vezes, Deus não quer nos tirar dos nossos desafios? Ele quer nos mostrar sua força no meio deles. Ele deseja que sejamos pessoas que se levantam no meio do secularismo dos nossos dias, para que possamos ser testemunhas vivas para o mundo ao nosso redor. Há apenas uma verdade que salva. Apenas um evangelho que traz vida eterna. Apenas um caminho para escapar do inferno. Precisamos levar essa mensagem preciosa de Jesus Cristo aos homens, mulheres e crianças ao nosso redor. O mesmo evangelho que transformou a vida dos nossos avós, dos nossos pais, é o evangelho que ainda hoje transforma. Ele é o poder de Deus para a salvação. É eterno. É relevante. E continua mudando vidas. Não deixemos que o evangelho seja distorcido. Não permitamos que ele perca sua força ao tirarmos dele a mensagem da exclusividade de Cristo. Como C.S. Lewis já disse, todo cristão salvo deste lado do céu deve o evangelho a todo perdido deste lado do inferno. Não há outro caminho para a salvação senão por meio de Jesus Cristo. Você pergunta: tem certeza disso? Absoluta. Jesus mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não nos deu opções. Não disse: eu sou um dos caminhos. Essa é a mensagem que ouvimos hoje: há muitos caminhos para Deus. Mas não há. Há apenas um. E ele é esse caminho. Precisamos proclamar isso sem vergonha. Pastores, se estiverem aqui hoje e têm vacilado nessa mensagem, eu os exorto: voltem para casa, ajoelhem-se e peçam a Deus força para defender o Evangelho. Amém. Vivemos em um tempo em que o mundo muda mais rápido do que nunca. A verdade é questionada, a cultura redefine a moralidade, e até mesmo igrejas lutam para permanecer firmes. Muitos cristãos fazem a mesma pergunta: como viver para Cristo em um mundo que parece desmoronar? Essa pergunta não é nova, e a resposta, dada há séculos, ainda ressoa com poder hoje. É a mensagem de Romanos 12, um chamado que o Dr. David Jeremiah tem proclamado com clareza, urgência e convicção. Ele nos lembra que o maior campo de batalha do cristão não está no governo, na sociedade ou na mídia, mas na mente. Quando enchemos nossa mente com a palavra de Deus, ela expulsa tudo que não pertence ali. O Espírito Santo usa as Escrituras como um rio purificador, lavando o medo, a ansiedade, a confusão e as mentiras desta era. De repente, começamos a pensar diferente, a ver diferente, a viver diferente. É isso que Paulo chama de renovação da mente.
O doutor Jeremias compartilha sua profunda preocupação com o mundo moderno. Nunca imaginei que viveria para ver o dia em que a Bíblia fosse marginalizada, não apenas na cultura, mas até mesmo dentro das igrejas, diz ele. Com a raiva e a divisão se espalhando por toda parte, os cristãos lhe perguntam: como permanecer fiel quando tudo ao meu redor parece desabar? Sua resposta nos leva de volta a Romanos 12, a um povo que vivia sob o domínio de Roma, um mundo tão hostil à fé quanto o nosso. Paulo começa com um clamor do coração: rogo-vos, exorto-vos, suplico-vos. Não é uma sugestão. É um chamado à ação. Ele diz: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo. Esse é o primeiro passo. A decisão radical. A escolha de dizer: Senhor, não entendo tudo o que está acontecendo. Não controlo este mundo. Mas me entrego totalmente a Ti. Não em parte, não de vez em quando, mas por completo, mente, coração, corpo e propósito. Quando Paulo fala em apresentar o corpo, ele se refere à totalidade de quem somos. É a imagem de alguém levando uma oferta ao altar, mas essa oferta não é um animal, é a própria vida. São as nossas decisões, pensamentos, reações, emoções, nossa identidade. A transformação só acontece depois da rendição. Em seguida, vem a segunda instrução de Paulo: não vos conformeis com este mundo. As pressões da cultura são reais. A tentação de nos camuflarmos é constante. O barulho da sociedade é ensurdecedor. Mas os cristãos não são chamados para se esconder. São chamados para se destacar, para brilhar, para refletir Cristo, para serem diferentes, não pela imposição, mas pela transformação. A renovação começa quando a palavra de Deus entra na mente. Ela remodela o pensamento, substitui o medo pela fé, a confusão pela clareza, a fraqueza pela força. A mente renovada passa a compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o segredo da sobrevivência espiritual. É assim que os crentes permanecem firmes em um mundo em colapso. Como ensina o Dr. David Jeremias, a mensagem de Romanos 12 não é apenas sabedoria antiga. É a resposta de Deus para o caos dos nossos dias. Em meio à confusão espiritual, Ele chama seu povo à rendição radical, ao pensamento renovado, à fé inabalável. O mundo pode mudar, mas a verdade de Deus permanece. E aqueles que renovam suas mentes em sua palavra permanecerão de pé quando tudo mais tremer.